Boa tarde, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui novamente para ler um texto para vocês que tem tudo a ver com o meu projeto atual, denominado Poesia no Mundo. Para quem está chegando agora no projeto, para entender, é bom que vocês assistam ao vídeo que está fixado na minha página, no meu perfil. Esse texto que eu vou ler agora é muito interessante, é de Humberto Eco. Para quem não sabe quem é Humberto Eco, eu vou ler aqui um resuminho bem rápido sobre ele, tá? Foi um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional. Foi titular da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha. Ensinou temporariamente em outra universidade, tem um currículozinho dele aqui rápido, aqui na Wikipédia, mas para mim aqui agora já basta o que eu li. Eu escolhi esse autor porque ele é semiólogo, Então, como o meu projeto tem muito a ver com semiótica, e essa entrevista dele especificamente é uma entrevista que ele deu, ela é sobre fake news e notícias, então tem tudo a ver com o nosso projeto, certo? Vamos lá. Então, ela é uma tradução. Eu achei essa entrevista, não achei essa entrevista na internet geral, assim, não tem. Pelo menos eu procurei, não tinha. Eu tirei do portal da minha universidade, da UNP, enquanto eu fazia uma busca, minhas buscas de leitura, num portal de direito chamado VLEX. Eu não sei se é VLEX ou é 5LEX, porque é um V, né? Pode ser o número romano ou... Então, ela é traduzida, tem dizendo assim, esse documento foi traduzido automaticamente, pode conter erros e tal. Então, vamos lá. Humberto Eco. Todo fundamentalismo se baseia em afirmações falsas. É a introdução. Entrevista concedida pelo semiólogo Humberto Eco à jornalista Ilse Scamparini para o programa Milênio, um programa de entrevistas que vai ao ar pelo canal de televisão por assinatura Globo News às 23h30, de segunda-feira, com repetições às terças-feiras, 17h30, quartas-feiras, 15h30, os horários, né, que o programa passa. Humberto Eco é um italiano que olha a realidade com óculos especiais. Defini-lo como escritor e crítico literário seria muito pouco. Também seria insuficiente nominá-lo como linguista. Esse piemontês de Alexandria, de fama internacional, é também filósofo e um ensaísta vivaz, semiólogo, usa a ciência dos símbolos como um esquema mental. Vou parar aqui só um minutinho para a gente... Eu vou pedir para vocês... Esse texto é um pouco diferente dos que eu costumo ler aqui. Por quê? Porque ele trata mais, vamos dizer assim, não que não exista isso nos outros, existe, com certeza, mas como se trata de um semiólogo, por isso que ela começou assim. Ele olha a realidade com óculos especiais. Por quê? Porque ele é um conhecedor da ciência da semiótica, que é amplamente utilizada nos streams e nas mídias sociais, certo? Então, quando uma pessoa ela tem o conhecimento de semiologia, então o conhecimento eleva de nível quando se trata de streamings, mídia social, geopolítica, de tudo nesse mundo, certo? Porque as mídias elas se dividem assim. Elas servem para todos os telespectadores em seu nível de entendimento. Se você tem um nível, vamos dizer, abaixo, na base da pirâmide de nível intelectual e de conhecimento, você vai entender
uma certa parte daquilo que está sendo passado, independente do streaming ou mídia que você esteja assistindo. E isso vai sendo elevado até você chegar ao topo da pirâmide. Então, a mesma notícia, o mesmo streaming vai servir para passar recados para níveis de conhecimentos diferentes, certo? Isso não tem a ver com capacidade intelectual, não. Isso tem a ver com o nível de conhecimento de realidade que as pessoas possuem, com conhecimento de mundo, né? Que muitas vezes é negado à maioria das pessoas. A maioria das pessoas está na base da pirâmide. Então, vamos continuar. Ele é cheio de nuances, justamente por se tratar disso e por ser um italiano. Ele usa muito algo que eu tenho utilizado no meu projeto, que é a questão do claro, escuro e dos contrários, certo? De afirmações contrárias, dependendo do que se deseja passar, dependendo do contexto. Às vezes ele é um pouco sarcástico também, vocês vão bem notar isso, mas eu não pretendo desmiuçar a ideia que ele quer passar, é apenas uma leitura do texto. Eu vou fazer alguns comentários para que vocês mesmos possam tirar suas conclusões individuais, ok? Então, vou continuar aqui. De fama internacional, é também filósofo e um ensaísta vivaz. Semiólogo, usa a ciência dos símbolos como um esquema mental. Grande apaixonado pela Idade Média, produziu obras como O Nome da Rosa, de 1980, um suspense filosófico ambientado no ano de 1327, que virou best-seller. Acredito que seja a obra mais conhecida dele. Virou filme, né? Inspirou o filme com Sean Connery. Estudioso do fenômeno da comunicação, foi um dos primeiros por aqui a falar de linguagem televisiva. Acompanhou o nascimento da televisão italiana e do pensamento americano sobre a TV. Um princípio fundamental da sua narrativa é a suspeita, a desconfiança no que se diz. Umberto Eco põe em discussão qualquer interpretação sobre os fatos na sua casa. Em Milão, ele nos mostrou a edição brasileira de Número Zero, o seu último livro, que cita histórias da época contemporânea para falar de chantagem, intrigas e reputações enlameadas dentro da redação de um jornal. Aqui vai a primeira pergunta da Ilse Scamparini. O senhor acabou de lançar uma espécie de manual do mau jornalismo. Criou uma redação de pretensiosos. Essa ideia vem de onde? Ele responde: há pelo menos 30 anos que escrevo artigos e ensaios sobre os vícios do jornalismo. Uma visão de dentro, porque também escrevo em um jornal. Então, é um tema familiar para mim. E os Scamparini pergunta aqui: imagino que o senhor não tenha feito essas observações só na Itália. Umberto Eco: a minha é uma redação de jornalistas fracassados. E nesse caso, um exemplo de péssimo jornalismo. Mas alguns diretores de jornal aqui na Itália debateram meu livro e disseram sim, mas alguns desses vícios são também do grande jornalismo. E são no mundo inteiro, por uma série de razões. De todo modo, o jornalismo vive uma crise desde o fim de 1953, pelo menos na Itália. Nos Estados Unidos, um pouco antes, por causa do advento da televisão. Antigamente, os jornais diziam de manhã o que havia acontecido na noite anterior, ou seja, diziam de manhã aquilo que todo mundo já sabia pela televisão. Isso poderia ter sinalizado o desaparecimento dos jornais como objeto, como instituição. Mas os jornais precisaram aumentar o número de páginas para acolher publicidade, etc.
Quando eu era pequeno, os jornais tinham 4 páginas. Agora tem 60. Então, o que faz um jornal? Ou pode fazer um aprofundamento, o que exige uma redação forte, uma preparação de investigações ou fofocas, como os vespertinos ingleses que não fazem outra coisa senão falar mal da família real. Em alguns casos, como acontece no meu jornal, o sensacionalismo e a chantagem. Quando eu trabalhava em redação, existia um personagem na Itália, se chamava Pecorelli. Ele tinha uma agência de notícia. Ele não fazia um jornal, fazia um boletim de notícias. Não era vendido em banca, mas acabava nas escrivaninhas de todas as pessoas importantes. Então era um sistema de chantagem, porque apresentava algumas notícias que ele poderia vir a divulgar em seguida. Certo? Então ela pergunta para ele: e por isso ele foi assassinado? Humberto Eco responde: foi assassinado. Então, podemos dizer que devia incomodar. Os jornais de chantagem, do tipo que na Itália se chama máquina de lama, existem. Até mesmo aqueles jornais que se consideram nacionais e bastante sérios. Nesse caso, coloquei em evidência este problema que é comum a vários tipos de jornalismo. Por exemplo, a tentativa do jornalista de não manifestar opinião, o que é muito praticado. A grosso modo, tem-se um fato, descreve-se o fato. Depois, dá-se, entre aspas, a opinião de alguém que passou por ali, ou seja, dá-se a impressão de que a opinião é separada do fato. Mas quem escolheu a pessoa que dá a opinião? Então, é um texto que ele deixa o leitor pensar, tá? Ele faz perguntas no sentido que a pessoa se questione, né? Então, o que é para o jornalismo fazer? O jornalismo é para dar a notícia, o fato. Aconteceu isso, ponto. Sendo que o jornalismo, ele está sempre indo além, né? Às vezes coloca até música, aquelas músicas de filmes de ação, né? É um jornalismo cinematográfico, como fala Walter Benjamin, né? Então, assim, cheio de opiniões, cheio de parcialidade, né? Cheio de... Eu não queria dizer a palavra porque ela é cheia de estigma já e enquadra, né? Mas hoje em dia a gente discute muito a fake news. A discussão sobre fake news, ela precisa ser iniciada sobre o que é fake news. Qual o contexto da fake news? Se um jornalismo ele se baseia em fatos reais para passar uma programação mental pré-definida, ou seja, não é o fato que está em voga, não é o centro, não é o fato em si, não é a notícia em si. Entende? Então vamos pensar a respeito dessas coisas aqui. Sem fechar nada, só mesmo como uma crítica, como exercício de pensamento, tá? Então ele fala, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, mas quem escolheu? Sim. Mas quem escolheu a pessoa que vai dar esta opinião? Aí a jornalista vai e pergunta: essa máquina de lama, se eu não me engano, até o senhor foi vítima dessa máquina de lama quando foi a Jerusalém e se fez a famosa declaração, não? Ele responde: sim, mas aquela era só uma máquina de estupidez, porque teve efeito apenas sobre uma pequena discussão. Melhor, o que é típico da máquina de lama é que, para desacreditar alguém, não é necessário acusá-lo de ladrão, assassino, basta dizer as coisas que são realmente verdade
e que são normais, mas que jogam uma sombra de suspeição. Então, um jornal que não gostava de mim publicou um texto assim: ontem, Humberto Eco foi visto em um restaurante chinês com um desconhecido, enquanto comiam com palitinhos. Não tem nada de mal em estar num restaurante chinês. O personagem era desconhecido para eles e não para mim. Era um amigo meu. Mas imagine que, a não ser em Milão, Roma ou Bolonha, eu suma, todas as grandes cidades onde existem restaurantes chineses no resto do país, não tem. Então, para as pessoas, a ideia de alguém com um desconhecido usando palitinhos em vez de comer massa com garfo, como fazem as pessoas normais, já transforma tudo em Chinatown. Um filme de Polanski é uma forma de lançar uma sombra de suspeição. Essas são técnicas refinadas da máquina de lama. Eu acho legal porque ele vai criando e depois ele fala mesmo, né, sem papas na língua, né, como se diz. Ela vai perguntar aqui para ele: para o senhor, quais são os danos mais comuns e mais nefastos do jornalismo? Humberto Eco: são infinitos. A senhora definiu o meu romance como um manual e, na verdade, chegaram a propor usá-lo como manual nas escolas de jornalismo, para explicar o que não deve ser feito. E os espanhóis querem mesmo trabalhar nesse sentido. Pense, por exemplo, nas práticas que aparentemente são corretas. A edição. Assim, um jovem mata a namorada em Belo Horizonte. Um outro mata a mulher em São Paulo. Um outro mata a amante em Salvador. São 3 fatos, estatisticamente, num país grande como o Brasil, estatisticamente bem normais. Se todos são postos na mesma página, cria-se um alarme. Se, além disso, todas essas pessoas são, digamos, da mesma cor, são negros, então cria-se, de fato, uma perseguição racial, simplesmente colocando as notícias na mesma página. Então, são técnicas que, algumas vezes, estão arraigadas, porque vêm naturalmente para os jornalistas. 3 notícias bem parecidas são postas uma ao lado da outra. Mas se 5 acidentes de carro são postos numa mesma página, quer dizer que tem alguma coisa que não funciona no motor dos carros. Este é um elemento mínimo, mas onde a gente vê como o jornalismo pode ser perigoso, mesmo quando se trabalha corretamente. Tá? Então, ele chama atenção aqui para uma coisa para um assunto que é muito trabalhado por... Agora eu esqueci. Jamais Fomos Modernos, de Bruno Latour. Não é que ele inicia o livro com isso aqui, tá? Semiótica pura. Por quê? Porque o jornal cinematográfico, a forma como se passa a notícia, ela usa o tempo todo, joga todo momento com símbolos, tá? Isso é uma forma de simbologia. E é programada, tá? Pelo editor, pelos jornalistas. Você, por exemplo, hoje, modernamente, a gente tem um computador, entra, por exemplo, na página de determinado site de notícia. E ali estão as notícias que eles colocam em destaque, estão em primeiro ou em segundo lugar, e você vai rolando, vai descendo o rolo, e aquelas disposições, aquelas fotos são escolhidas, não é? Algumas coisas são mais conhecidas, por exemplo, se a personalidade que eles estão falando é uma personalidade que aquele grupo de notícia é a favor ou de alguma forma quer passar uma boa imagem daquela pessoa, na foto a pessoa está muito bonitinha, né? Está linda, está sorridente, está um anjinho. Já no caso do grupo ser contra, né, aquela personalidade ou tal, aí a coisa vai mudando o cenário. Então, isso aí é a pontinha do iceberg. Existem outras
formas de se passar mensagens que não são exatamente a concreta que está escrita, que está sendo dita na mensagem, tá? São técnicas utilizadas. E aqui ele está falando sobre isso. Cadê? E ver o jornalismo pode ser perigoso, mesmo quando se trabalha corretamente. Então, aqui ele está dizendo, por exemplo, que se pode incentivar o racismo simplesmente colocando 3 anúncios sobre o mesmo crime numa mesma página de jornal. Entende? E isso não vai ser considerado crime, porque não está na lei. Mas se, por exemplo, o jornal quiser incentivar, por exemplo, um crime, um racismo, que seja como o exemplo que ele está dizendo, ele pode utilizar a semiótica. Entende? Então vamos lá. Ela pergunta, mas a política dentro da redação, isso também pode ser uma coisa nefasta? A política, o jornalismo contaminado da política partidária? Humberto Eco responde, só existe um tipo de jornal que não é contaminado. É o jornal de partido. Porque se sabe que é um jornal de partido. Então se sabe como ler e fazer a filtragem das informações. É claro que cada jornal tem pressão política de todos os tipos. Vai depender de como eles declaram isso. Os grandes jornais americanos, quando tem eleição para presidente, dizem, nós apoiamos este. Ok, estamos entendidos. Na Itália, o problema é trágico. É que não existem jornais independentes. Todos são, de algum modo, ligados a bancos, indústrias, etc. Isso é muito grave. Não é tanto a política. Um jornal deve fazer política se é um jornal honesto. Deixo claro qual é a posição política dele. Aqui a gente pode fazer alguns comentários a respeito. Como isso já é uma ideia pré-definida, que muitas pessoas já sabem, por exemplo, se o grupo de jornal é tal e ele já deixou claro que a posição política dele é essa, então eu não preciso ter filtro com relação a isso. Mas a jogada já vai além disso, né? Já é mais complexa, já está um passo mais à frente. Por quê? Porque todas as pessoas já têm esse tipo de desconfiança. Então se joga muito um jogo de oposição falso, né? É uma jogada de vai e vem e para induzir o lado do leitor, né? Então, às vezes se parece uma coisa, mas não é. Não sei se ficou claro, mas vamos prosseguir. Os mecanismos revelados pelo livro poderiam ser aplicados em outros países? Ele responde, cabe aos outros países decidirem. E aí ela pergunta, o empresário que patrocina o jornal, que não será nunca publicado, representa alguém especificamente? Sei que é uma pergunta que fazem bastante. Ele responde, é uma pergunta que todos me fazem. É Berlusconi? Este comendador Vimercati? Existem tantos senhores Vimercati em Itália e em toda parte. Quem é Murdoch? Quem são os donos de jornais, etc. Então, até Vimercati tende a ser um personagem universal. Aqui eu lembro de um documentário que se encontra muito facilmente no YouTube sobre de um geógrafo, eu já até comentei sobre ele aqui, Milton Santos. E é muito interessante quando ele discorre sobre a questão das mídias, dos streams de notícia. Eu não lembro qual era o número que ele dizia especificamente. Na época, acho que foi de 2010, esse documentário. E ele diz assim, gente, a gente fala de mídias de notícia e tudo, mas todas as empresas de notícia... do mundo está na mão de uns 5 grupos, eu acho que era isso o número, era um número muito pequeno, ou seja, o mundo está
sendo informado de uma forma que seja interessante para esses grupos de notícia, né? A gente ingenuamente acredita que nós estamos, quando estamos assistindo a um noticiário, estamos apenas recebendo ali fatos que estão acontecendo durante o dia, que aconteceram um dia antes, mas não. Os jornais, em sua grande maioria, selecionam as notícias que são favoráveis a determinados grupos e a forma que eles vão passar esses fatos também é estudada, tá certo? Então, vamos prestar atenção a isso. Já que os fatos se ligam também, o que significa? Sim, é outra pergunta. Já que os fatos se ligam também, o que significa Silvio Berlusconi na história italiana? Ele responde: atualmente, não acho que Berlusconi tenha ainda um grande futuro político. Berlusconi faleceu já, né? Por causa da idade. Porque a situação é diferente. Ele foi ignorado. Encontrou gente mais esperta que ele. O presidente Renzi é mais esperto que Berlusconi. E ele achava que era o mais esperto. Berlusconi representou por 20 anos mais um personagem dotado realmente de fascínio para muita gente. É um homem de grande simpatia, de grande poder econômico e como tinha o controle dos meios de comunicação de massa, pôde convencer um país inteiro. Então, nessa frase tem a essência, né, da máquina. Olhe, muito poder econômico, em suas mãos os meios de comunicação em massa e pôde convencer um país inteiro. Por quase 20 anos, de um programa inexistente que ele deveria livrar a Itália do comunismo. Quando o comunismo já havia se liberado sozinho e já havia acabado. Então, Berlusconi foi um produto típico da sociedade de massa. Representa uma nova forma de populismo, de uma política que tem apelo direto com o povo, ignorando o parlamento. E sobre populismo, a América Latina tem muito a nos ensinar. Vamos continuar, ela pergunta. Uma cultura que, no fim das contas, ele produziu, ainda está em vigor. Ele fala: mas certamente o eleitorado de Berlusconi é ainda de senhores entre 50 e 90 anos, principalmente os que veem televisão. Ela pergunta: o senhor escreveu O Nome da Rosa há 35 anos. Até hoje, o livro é um mito absoluto na literatura e muito fundamental na sua vida de escritor. De que maneira aquele romance influenciou sua narrativa desde então? Ele responde: pelo simples fato de que, até aquele momento, por exemplo, tem o fato de que eu nunca havia escrito romance. Costumo brincar que todos os meus livros anteriores tinham uma sinfonia de Mahler, uma obra de Charlie Parker. Então, a cada vez a gente procura encontrar novas soluções estilísticas, etc. Simplesmente me aconteceu a desgraça de ter um grande sucesso com o meu primeiro livro. Sorte seria se o grande sucesso tivesse acontecido no último livro. Tendo sucesso no primeiro livro, e citei Garcia Marques, ele pode ter escrito tudo o que quis depois, mas as pessoas só lembravam de 100 anos de solidão. Tá? O Nome da Rosa é um livro, eu nunca li, mas eu assisti ao filme na minha adolescência. Eu acho que eu fazia 8ª série. Tinha uma professora de história, Márcia, é o nome dela, se eu não me engano, excelente professora. E ela levou esse filme pra gente assistir. Eu não lembro o que era que a gente estava aprendendo naquela época, enfim, era sobre Idade Média, né?
sobre a época da Inquisição e acontecia vários assassinatos. Os monges iam aparecendo mortos com uma mancha no dedo, uma mancha azul, e na língua. E dois padres, não, um padre e um aprendiz, né, que ajuda o seu ajudante, começam a investigar esses assassinatos e tal. E no fim das contas, o nome da Rosa era a biblioteca. E os livros que eram proibidos, que não eram permitidos que fossem conhecidos seu conteúdo, eram envenenados. Então os monges iam à noite para essa biblioteca e eles, ao ler, passavam o dedo na página e passavam, e assim eles iam se envenenando e apareciam mortos. É bem interessante esse livro que ele escreveu. Vamos continuar aqui. O Senhor o enxerga como uma coisa negativa? Sobre o livro, né? Humberto Eco, sim. Porque se eu precisasse escolher entre todos os meus romances, qual deveria salvar e jogar fora os outros, escolheria o Pêndulo de Foucault. Essa é uma opinião pessoal de leitor. Ela continua. O Nome da Rosa tem mais de 15 milhões de cópias vendidas. O senhor sabe o número certo? Humberto Eco, não se sabe. Alguns dizem 15. Por quê? Porque a metade do mundo não tinha naquela época um acordo para direitos autorais. Na China podem ter impresso uma centena ou 1 milhão, não se sabe, todo o mundo oriental. Mais da metade são edições piratas. Não pagavam os direitos. Toda a Rússia, o mundo soviético. Não existia um acordo. Então, não se sabia quanto eles tinham vendido. Não pagaram os direitos, então não se sabe. Ela continua. Um personagem do seu livro número 0 diz que todos mentem. Os jornais, a TV. Ele responde, sempre o bragádócio paranoico. Ela continua, bragádócio exatamente. Os intelectuais também mentem? Ele, essa é a opinião de Bragádócio. Como eu não li o livro, eu acho que Bragádócio deve ser um personagem, tá? Vamos continuar. Os fenômenos atuais, perdão a ignorância. Os fenômenos atuais, como imigração, terrorismo, racismo, são volta e meia vítimas de informações erradas. Então, naturalmente, ele fala todo tipo de racismo, fundamentalismo, quase sempre se baseia em afirmações falsas. Pense na realidade. Hitler matou 6 milhões de judeus, levando a sério o antigo protocolo dos sábios de Sião. É natural que toda forma de crime na história nasce da desinformação orientada. Ela pergunta, os meios de comunicação, ao mesmo tempo que podem combater a censura e defender a democracia, podem também produzir coisas danosas à sociedade. O que o senhor acha? Ele responde, é como todas as coisas. Os automóveis permitem fazer um monte de coisas boas, mas também explodem nas estradas. Pense na internet cheia de defeitos, mas alguém disse que, se no tempo de Hitler existisse internet, a tragédia não seria possível, porque todo mundo teria tomado conhecimento em 5 minutos. É preciso, como sempre, ver os aspectos positivos e negativos. Eu li uma vez que os mecânicos franceses fizeram uma manifestação contra as leis para diminuir os acidentes na estrada. Com menos acidentes, eles trabalhavam menos. Eu vou repetir isso aqui. Eu quero que vocês
comecem a entender a lógica da semiótica. Como é que ele respondeu à pergunta dela? Vocês notaram que ele não respondeu diretamente, certo? Eu vou repetir. Ele está falando de Hitler, vamos analisar aqui. Ele está falando em Hitler desde que ela começou a perguntar sobre, eu acho que é o personagem do livro dele, gente, sobre Bragadotte, onde ela diz assim que todos mentem, os intelectuais também mentem, aí ele fala como quem responde, mas era uma ficção, era o personagem, ele está tentando se esquivar da pergunta dela. Essa é a impressão que eu tenho, né? Então aí ela faz uma pergunta mais direta, certo? Os fenômenos atuais como imigração, terrorismo, racismo, são 3 questões chaves trabalhadas no jornalismo já faz algum tempo, não é atualmente, certo? Então, são volta e meia vítimas de informações erradas. Então, ela dá uma catucada maior, porque ele estava se esquivando. Então, olha a resposta dele. Eu não vou dar a tradução, vamos dizer assim, das respostas, tá? Mas eu estou instigando para que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões, porque é assim que funciona a semiótica de streamings gerais, tá? Ele responde: naturalmente, todo tipo de racismo, fundamentalismo quase sempre se baseia em afirmações falsas. Aí ele coloca algo aqui, novo, tá? E ele continua falando sobre isso na segunda pergunta, quando ela cutuca mais ainda. Então ele diz assim: pense na realidade. Hitler, quando matou 6 milhões de judeus, levando a sério o antigo protocolo de sábios de Sião. É natural que toda forma de crime na história nasce da desinformação orientada. Ele não responde diretamente, mas ele cita algo muito bárbaro da história em relação a um acontecimento terrível em nível da pergunta dela sobre a desinformação das notícias. Então, quero que vocês pensem sobre esse nivelamento desse semiólogo, tá? A resposta dele sobre a pergunta dela, tá bom? Vou continuar. Os meios de comunicação, ao mesmo tempo que podem combater a censura e defender a democracia, podem também produzir coisas danosas à sociedade? O que o senhor acha? Então, novamente, ela vai encurralar. Ela quer o quê? Que ele diga algo sobre os meios de comunicações diretamente. É como se ela quisesse que ele fizesse a crítica que ele fez com todo o cuidado no livro dele, que era um livro de ficção, com um personagem ficcional. Ela quer agora que ele diga sendo ele mesmo, e ele, usando as técnicas de semiótica, está respondendo a ela sem se comprometer, tá bom? Então vamos lá. Os meios de comunicação, ao mesmo tempo que podem combater a censura e defender a democracia, podem também produzir coisas danosas à sociedade? Essa pergunta também tem um nível de semiótica altíssimo, que é, vou repetir a pergunta, os meios de comunicação, ao mesmo tempo que combatem coisas negativas, que favorecem, vamos dizer assim, coisas positivas, podem gerar coisas negativas? Isso aqui também se refere à multiplicidade de conceitos, na amplitude do que se diz, na amplitude do que se passa, você pode passar várias ideias, vários pontos de vista ao mesmo tempo. Isso é altamente utilizado nas mídias e streaming, certo? Vou repetir aqui a resposta dele a essa pergunta. É como todas as coisas. Os automóveis permitem fazer um monte de coisas boas, mas também explodem nas estradas. Aqui eu quero me referir só para lembrar para vocês que ele é um italiano e a máfia italiana
tem muita... A gente lembra, né, dessas explosões de carros em estradas e tal. Então, vamos ficar atento também ao contexto, para contextualizar a resposta dele, né? Como todas as coisas, automóveis permitem fazer um monte de coisas boas, mas também explodem nas estradas. Pense a internet cheia de defeitos. Mas alguém disse que, no tempo de Hitler, se existisse internet, a tragédia não seria possível, porque todo mundo teria tomado conhecimento em 5 minutos. É preciso, como sempre, ver os aspectos positivos e negativos. Eu li uma vez que os mecânicos franceses fizeram uma manifestação contra as leis para diminuir os acidentes nas estradas. Com menos acidentes, eles trabalhavam menos. Vou continuar, não vou traduzir mais. Já dei muito spoiler, muitas dicas. Ilse Scamparini pergunta: o senhor desencadeou uma forte reação quando foi duro contra uma parte da internet. Ele responde: é dar muita importância a uma coisa óbvia. É ou não verdade que no mundo existem muitos imbecis? Me parece que sim. Agora, podemos discutir se são a maioria ou minoria, mas existem muitos. Continuando. No momento em que a internet permite que todos falem, permite que um grande número de imbecis fale. Então, é preciso também saber criticar aquilo que está na rede e pronto. Acho que quem protestou foram eles, os imbecis. Continuando. Ela pergunta: a paixão pela Idade Média passou ou ainda vai dar frutos? Ele responde: tanto que foram publicados há 2 anos todos os meus escritos sobre a Idade Média, que chegaram a 1.500 páginas. Foi sempre o período que mais me interessou. Se ainda dará frutos, eu não sei. Como o que vou trabalhar nos próximos anos, ou se ainda estarei vivo nos próximos anos, mas de qualquer forma, já separei uma ótima série de estudo. Ela pergunta: o senhor escreveu uma bela homenagem para Haroldo de Campos quando ele morreu. Que relação o senhor teve com os poetas concretistas? Ele responde: quando a gente nem se conhecia ainda, eles se ocupavam das mesmas coisas que eu e outros colegas, a semiótica de Peirce e outras coisas. Por isso, quando cheguei pela primeira vez ao Brasil, além disso, através de um colóquio, quem me convidou foi o Décio Pignatari. Eu imediatamente me encontrei com Haroldo e Augusto de Campos. Em todo aquele ambiente havia um lugar que se chamava João Sebastião Bach. Então me tornei muito amigo de Haroldo. Não é só isso, eu tinha publicado, eu fui ao Brasil acho que em 1963 e havia publicado em 1962 Obra Aberta. E Haroldo me mostrou um artigo que ele havia escrito de 1962, onde ele falava da obra aberta. Nos tornamos, vamos dizer assim, irmãos, com muitas ideias em comum. Logo, nos mantivemos sempre em contato. E então, através deles, todo o grupo se manteve, conhecia um pouco. E assim, a chamada vanguarda brasileira e o mestre deles, Oswald de Andrade, etc. E considero, sobretudo, Haroldo de Campos um ótimo tradutor. Ele traduziu Dante de uma forma em português do brasileiro que é realmente sublime. E ele era uma grande figura. Ela continua: o senhor participou ativamente do grupo 63 neo-vanguardista que negava violentamente a trama na literatura. Mas o que aconteceu com a sua narrativa que recupera a centralidade da trama? Ele responde: aconteceu que já em 1965, ou seja, o grupo se chamava 63 porque fez a primeira reunião em 1963, mas já em 1965 teve um encontro onde dissemos que tudo bem.
que era preciso retornar à narrativa, uma outra narrativa diferente daquela do tempo de Robbie Greeley. O novo romance e toda essa forma nova de narrativa. A verdade é que aquilo que mais tarde foi chamado de modernismo chegou à página branca, ao quadro monocrático, à cena vazia, ao silêncio musical, ou seja, alcançou um ponto de destruição da linguagem anterior. Que era necessário voltar atrás, ela completa. Ele, ou então, não se poderia. Depois do quadro branco, não se podia fazer nada a mais ou a menos. Então, houve um retorno no sentido de revisitar as formas tradicionais e modo irônico, metalinguagem e tantas coisas sobre as quais podemos falar. E eu vou completar essa frase, tá? Ele colocou assim: ou então não se poderia. Ou seja, não se poderia o que? Expressar. E aí ela diz: depois do quadro branco não se poderia fazer nada a mais ou a menos. E ele fala: então houve um retorno, ou seja, eles voltaram, eles recuaram ao que já tinha sido dito, feito, né, produzido. Então, houve um retorno no sentido de revisitar as formas tradicionais e modo irônico, metalinguagem e tantas coisas sobre as quais podemos falar. Eu acredito que não poderia ter escrito os meus romances se não tivesse passado pela experiência do Grupo 63. Tá? Então, na ironia, na metalinguagem, ou seja, nas formas indiretas, subjetivas, simbólicas, semióticas, todas o streaming, a forma de realizar algo, de publicar algo, seja na escrita, seja no audiovisual, ela comunica. E isso é utilizado de forma organizada, tá? Não é uma forma desorganizada, aqui falando a nível institucional da indústria ocidental, de geração cultural, de notícias. Existe um controle que utiliza dessa linguagem, tá? E existem técnicas pré-programadas para atingir o determinado fim, que é a linguagem, que o recado seja passado e que seja entendido. Então, vamos continuar. O Senhor afirma que Tomás de Aquino milagrosamente o ajudou a curar-se da fé. O que resta, professor, apenas a fé no homem? Ele responde: não disse isso. Aí ela pergunta: não? É um outro caso de mau jornalismo? Então ele responde: eu disse que, gradativamente, comecei os estudos de São Tomás enquanto era um crente e terminei porque já estava abandonando a fé. Não porque havia sido inspirado por São Tomás, mas também porque, mesmo quando se faz um trabalho histórico objetivo sobre este personagem, projetei o mundo dele à distância para observar com o olhar crítico da história, ou seja, de fora, né? O olhar apenas observador, que também é algo muito utilizado para se afastar, não só para estudos científicos, mas para responder a esse tipo de pergunta que ela está fazendo aqui. Não era mais o meu mundo, ele continua, era o mundo dele. Mas não é culpa dele. Estive há pouco tempo no quarto onde ele morreu, em Fossa Nova. Participei de um congresso sobre a vida de São Tomás e continuo fascinado pelo gorducho. Ela faz aqui outra pergunta. E como o senhor, um autor de um estudo sobre Tomás de Aquino, estudioso dos meios de comunicação, vê
um papa comunicador como Francisco? Ele responde: bem, eu o vejo com extrema simpatia. Não por acaso, é um jesuíta sul-americano. E não é argentino, é paraguaio. Veja, é semiótica, tá? Não é erro. Ele sabe o que ele está falando, né? Ele está dizendo aqui que o Papa não é argentino. Mas o Papa é argentino, tá? Ele está dizendo, e não é argentino, é paraguaio. Quando você pensa assim, Paraguai, o que é que vem à sua mente? Quais são as coisas que vêm do Paraguai? Então, vou continuar aqui. Eram jesuítas das missões dos 600 que amarraram os índios contra... Não, vou continuar aqui, tem um erro de tradução. Eram os jesuítas das missões dos 600 que armaram os índios contra os espanhóis. Para mim é assim. Ele veio deste mundo ali. Tá? Nada do que ele fala é à toa, tá, gente? Vou continuar. Não dos jesuítas reacionários franceses dos 800, mas dos jesuítas um pouco revolucionários, paraguaios, dos 600. E então, assim nasce esse personagem bastante singular. E ela faz, eu acho que é a última pergunta. Não, penúltima. Um papa um pouco laico, não? Aí ele diz em suma. Aí ela pergunta, mais que os outros? Ele fala. E aí eu não vou dar dica nenhuma mais aqui para vocês. Eu acho que com o discorrer de todo o texto, com o que eu fui falando sobre semiótica, simbologia, vocês já são capazes de entender a resposta dele a essa pergunta. E em relação aos conceitos italianos de claro e escuro e tudo mais, tá? Os contrários, muito utilizado pelos italianos. Não o povo italiano em geral, tá, gente? Tô falando dos conhecimentos, o topo da pirâmide, daquelas pessoas que... São pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse nível de conhecimento, porque não se aprende geralmente na universidade. É muito fruto de estudo e observação, de mídias sociais, de notícia e tal. Então, eu vou terminar com essa última pergunta e resposta dela. Ela pergunta sobre o Papa. Mais que os outros, ele responde, ele não tem uma visão de talibã. Vou repetir. Mais que os outros, ele responde, ele não tem uma visão de talibã. Então, o que foi que ele respondeu? Esse é o dever de casa para vocês, tá bom? E ela finaliza e os Scamperini fala muito bem, muito obrigada, professor. Então, para vocês verem como existe uma linguagem semiótica de simbologia que é utilizada no topo das pirâmides de informação de streams ocidentais e que para quem gosta desse estudo, para quem gosta desses conhecimentos, desse mundo de conhecimento complexo, né? Eu agradeço quem assistiu do início até o fim, quem está aqui, muito carinho, e espero que vocês continuem acompanhando o projeto, que é fruto de muito estudo, de um projeto, né, que eu tinha feito para participar de um mestrado, que não foi aprovado e virou arte e tudo misturado, tá bom, gente? Até a próxima, até mais.